Então, olá, nós estamos continuando aí a nossa mentoria Conhecendo, a nossa mentoria de exercícios filosóficos existenciais. No nosso encontro de hoje, a ideia era, seguindo aquela alternância entre exercícios de concentração no instante presente e exercícios de consciência cósmica, né? A gente propor aí um texto sobre o qual a gente possa refletir, meditar dentro dessa perspectiva de um exercício de consciência cósmica, né, dessa consciência de um pertencimento a uma realidade maior do que aquilo que nós somos meramente enquanto indivíduos, né? E para fazer isso, eu achei que valia a pena ainda continuar com o texto que nós lemos no nosso encontro anterior, né, do Filosofia do Zen Budismo, do Byung-Chul Han, porque eu acho que é justamente porque é um texto que eu acho que está muito alinhado com essa perspectiva da filosofia como modo de vida, tal como o Hadot a pensa, né? Em diferentes momentos do texto aparecem tanto ideias que podem ser utilizadas para meditar nesse sentido de uma atenção no instante presente, né? Quanto também para cultivar essa consciência de um pertencimento a uma realidade maior, a um todo que vai além de nós mesmos, né? Segundo essa leitura que o Han faz aí da filosofia do Zen budismo, né? E aí, só lembrando, contextualizando novamente, o Byung-Chul Han é esse filósofo sul-coreano contemporâneo, radicado na Alemanha, né? Mais conhecido por um outro livro dele, que é a Sociedade do Cansaço, em que ele analisa a nossa sociedade hoje de uma perspectiva crítica, tentando analisar de que modo nós somos moldados em nossa subjetividade por essa sociedade atual para acharmos que nós estamos sempre que tá sendo produtivos, né? Isso que ele associa a uma espécie de excesso de positividade. E aí, com essa perspectiva de que tudo que vale na vida do indivíduo é sua autoafirmação enquanto indivíduo, né? O Filosofia do Zen Budismo é um livro anterior a esse, né? Mas em que ele está tentando já pensar a possibilidade de viver de uma outra forma no mundo, que não dessa forma individualista, centrada em si mesmo, centrada na sua autoafirmação, na sua autopreservação enquanto sujeito individual, né? Ele já está tentando propor através dessa leitura do Zen Budismo, uma outra forma de estarmos no mundo, né? E nesse espírito, eu selecionei mais uma vez um trechinho do livro, né? Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Tá dando para ver, Aline? Tá dando sim, tá dando, Lucas. Legal, ótimo. Então, né, nesse espírito aí, justamente, esse trechinho que eu selecionei aqui, que tá falando do Sutra das Montanhas e Rios do Dogen, né? Que é um filósofo japonês em budista que ele cita bastante nesse texto. E aqui ele está falando. No Sutra das Montanhas e Rios, Dogen traz à fala uma paisagem especial do vazio, na qual as montanhas azuis vagam. Aí ele está citando, né? Não insulte as montanhas ao dizer que as montanhas azuis não podem vagar, ou que a montanha do leste não pode cruzar a água. Apenas um ser humano com entendimento grosseiro duvida da expressão as montanhas azuis vagam. É por causa da pobreza em experiências que alguém se admira com uma expressão como montanhas que fluem como os rios, né? Essa é a ideia que está presente aqui. A expressão montanhas que fluem não é, aqui, uma metáfora. Dogen diria que as montanhas realmente fluem. A fala da montanha que flui seria metafórica apenas no âmbito da substância, onde a montanha se distingue do rio. No campo do vazio, porém, onde montanhas e rios brincam uns nos outros, a saber, no âmbito da indiferença, a montanha realmente flui. A montanha não flui como o rio, mas sim a montanha é o rio. Está suspensa aqui a diferença, baseada no modelo da substância, entre montanha e rio. Na fala metafórica, meramente se transfere uma propriedade do rio à montanha, enquanto a montanha não fluiria propriamente. Pareceria apenas como se as montanhas estivessem em movimento. Assim, a fala metafórica fala de modo impróprio.
A fala de Dogen, em contrapartida, não é nem própria nem imprópria. Ela abandona a esfera do ser substancial, unicamente na qual a separação entre fala própria e imprópria faria sentido. Na esfera do vazio, a montanha não permanece substancialmente em si. Antes, ela flui no rio. Assim se desdobra uma paisagem fluente. As montanhas pairam sobre as nuvens e vagam pelo céu. O cume da água são as montanhas. O vaguear das montanhas, para frente e para trás, ocorre constantemente na água. Porque os dedos dos pés das montanhas podem vagar por todo tipo de água, no que levam a água a dançar, o vaguear é livre em todas as direções. O vazio deslimitador suspende toda a oposição estática. A água não é forte nem fraca, nem úmida nem vazia, nem em movimento nem parada, nem fria nem quente, nem existente nem não existente, nem engano nem iluminação, né? A ilimitação vale também para a visão. Busca-se por uma visão que ocorra antes da separação entre sujeito e objeto. Nenhum sujeito deve se intrometer na coisa. Uma coisa tem de ser vista tal como ela mesma é. Uma certa prioridade do objeto deve preservá-la da apropriação por meio do sujeito. O vazio esvazia aquele que vê no visto. Pratica-se, por assim dizer, uma visão objetual, que se torna objeto, que deixa ser, que é afável. Deve-se observar a água tal como a água vê a água. Uma observação completa ocorreria pelo fato de que o observador se torna, por assim dizer, da qualidade da água. Ele vê a água em seu ser assim. Aí, terminando aqui, né? O vazio é uma indiferença amigável, na qual aquele que vê é, ao mesmo tempo, o que é visto. O burro vê no poço e o poço no burro. O pássaro vê na flor e a flor vê no pássaro. Isso tudo é reunião no despertar. A criatura está presente em todas as presenças e todas as presenças aparecem em uma criatura. O pássaro é também a flor. A flor é também o pássaro. O vazio é aberto, é o aberto que permite uma penetração recíproca. Ele estimula a afabilidade. O um ente espelha o todo em si, e o todo mora no um ente. Nada se recolhe em um para si isolado. Deixa eu ver se vale a pena. É, eu acho que a gente até aqui tá bom fazer a leitura até aqui desse texto, né? É, então, o que que eu acho muito interessante nessa passagem para a gente pensar essa perspectiva, meditar sobre essa perspectiva da consciência cósmica, né? Em primeiro lugar, para contextualizar um pouco aqui, né? Quando ele fala aí no início que o Dogen traz à fala uma paisagem especial do vazio, esse capítulo do qual essa citação foi retirada é o capítulo do livro que se chama Vazio. Ele está discutindo o conceito budista aí de vazio ou de vacuidade, né? E para fazer isso, ele está contrapondo esse conceito de vazio ao conceito de substância, que segundo ele seria aí o paradigmático de uma certa tradição filosófica ocidental, né? Nós teríamos aqui, digamos assim, duas ontologias, ou pelo menos duas formas de enxergar a realidade que se contraporiam uma à outra, né? Em primeiro lugar, porque, segundo o modelo substancial, de uma forma ou de outra, as coisas seriam constituídas por algo que as definiria essencialmente e as distinguiria umas das outras, né? A substância de uma coisa é aquilo que ela essencialmente que permanece sempre o mesmo, apesar de eventualmente qualquer mudança superficial que ocorra com a coisa, tem características que são aquelas que definem essencialmente o que ela é, que fazem que ela seja aquele tipo de coisa específico que ela é, e que se distingua das outras coisas, né? É, Parte-se aí de um modelo de compreensão da realidade que pressupõe que existir é justamente de alguma maneira ser dotado de alguma característica que define você de uma forma imutável e que, portanto, a própria realidade, em última instância, aquilo que é essencial nela, deveria ser compreendido como uma espécie de substância que permanece sempre a mesma, que não é afetada por nenhuma mudança superficial nos seus acidentes, né? Aquela famosa
distinção conceitual de Aristóteles entre substância e acidente, né? Mas que teria aí, então, as coisas teriam esse caráter de se definirem essencialmente de tal maneira que aquilo que elas são é o que elas permanecem, é o que pertence à sua essência, e sua essência é imutável, ela permanece sempre a mesma, ela não é sujeita a alterações, ela não depende da sua relação com outras coisas, porque justamente a essência é o que define a coisa em oposição a outras coisas. Ela é isso, enquanto outras coisas não são isso que ela essencialmente é, né? É, e o que o Han está dizendo no livro, nessa passagem também em particular, né, é que esse conceito zen budista do vazio, ele traria uma visão de mundo completamente diferente, né? Segundo a qual as coisas não existem por si próprias, elas não têm uma essência que permite definir aquilo que nelas deve permanecer sempre o mesmo, que não é passível de alteração, e que define o que elas são de uma forma que não dependa da sua relação com outras coisas, ou de uma maneira exclusiva, como se elas são isso e, portanto, elas não são outras coisas, né? É, Nessa perspectiva, pensada a partir do vazio, justamente as coisas são vazias de substância, né? O vazio aqui, a gente pode dizer, uma propriedade transitiva, de acordo com essa perspectiva. Ser vazio é ser vazio de algo, né? Do que essas coisas são vazias? De substância, de uma natureza própria que defina de uma forma fixa, permanente e imutável aquilo que elas são, né? E de tal maneira que permitiria caracterizar cada uma dessas coisas individualmente e separadamente, de acordo com as essências imutáveis delas. Dessa perspectiva do vazio, não existe tal substância que pudesse definir as coisas individualmente ou mesmo a realidade como um todo. Tudo que existe só existe por meio da sua relação com as outras coisas. Portanto, se essa relação se transforma, as próprias coisas se transformam, né? A gente não existiria dessa perspectiva em um mundo que tem uma pluralidade de objetos, de coisas, de entes individuais que existem por si mesmos e que apenas eventualmente interagem uns com os outros, mas que essa interação só se dá num nível superficial da sua existência, não afeta aquilo que eles fundamentalmente são, né? Aqui tudo só é por meio da relação. As coisas não existem de forma completamente separada. Não há nada delas, né, seja na forma com que elas existem, seja nas suas propriedades, seja naquilo que as caracterizaria. Não há nada que seja o que é de maneira completamente fixa, imutável, permanente, que não seja afetada pela relação que essa coisa, com todas as suas características, tem com outras coisas, né? Se a relação muda, a coisa muda, porque a coisa só é nessa relação, né? E a partir daí, a gente pode começar a entender um pouco melhor o que que é essa ideia que o Han está analisando aqui no texto do Dogen sobre as montanhas vagarem ou as montanhas fluírem nos rios, né? Que o Dogen justamente estaria dizendo em alguma medida é, é, quando tá falando aqui, por exemplo, né? Não insulte as montanhas ao dizer que as montanhas azuis não podem vagar ou que a montanha do leste não pode cruzar a água, né? Que ela não pode entrar na água de uma determinada maneira. O que está se querendo dizer aqui é que justamente quem acha que não dá para falar que a montanha ela não flui na água, que a montanha não, de alguma maneira, ela não flui no próprio rio, na próprio rio que de alguma maneira se encontra com ela na paisagem, né? Essa pessoa já está partindo de uma posição fundamentalmente equivocada, porque ela pensa que a montanha é só aquele trechinho que começa ali, onde a gente começa a ver aquela elevação no relevo, né? Que só aquele trecho que tem essa elevação é a montanha. A gente justamente a define aqui substancialmente, né? Como se a montanha fosse caracterizada
por essa demarcação dentro desse espaço que tem um relevo e que tem outras características, é gerado por certos processos geológicos, como se queira, né? Mas que então montanha mesmo definido, né, dessa forma substancialista que quer, né, pensar assim entes específicos e conferir a eles características que os demarquem em relação às outras coisas, né? A montanha seria então só esse trecho de relevo, não seria algo que tem continuidade no próprio rio, né? E essa é muitas vezes a maneira com que as pessoas de fato compreendem essa relação entre montanha e rio, por exemplo, né? Mas o que o Dogen está falando é que, veja, justamente a partir do momento que a gente compreende que as coisas não existem de modo substancial, que elas não existem de forma separada uma das outras, que aquilo que a montanha ela não é de forma sozinha, isolada naquele trecho que a gente escolheu arbitrariamente separar das outras coisas, mas que ela está conectada com tudo ao seu redor. E tudo que está ao redor dela faz parte efetivamente do que ela é e do que possibilita que ela seja, então a gente pode dizer sim que a montanha se continua no rio e que, portanto, a montanha flui no rio. E o próprio rio sobe a montanha de alguma maneira, né? É como se a gente tivesse numa pintura, efetivamente apagando os contornos que a gente faria para demarcar com clareza o que que é um objeto e outro, e, portanto, deixando que eles tivessem essa forma de continuidade, né, em que a gente não tivesse um ponto de demarcação clara entre um e outro, porque eles estão fundamentalmente relacionados. A montanha ali para que ela seja naquele contexto, ela está conectada com todo o seu entorno, ela está conectada com o rio, com a floresta, com as nuvens que vagueiam no ar, né? Tudo isso se relaciona com ela, e se relaciona com ela faz parte do seu modo de ser. E, portanto, se faz parte do seu modo de ser, não é uma coisa que não pode, não faz parte do que pode ser atribuído a ela própria, né? Se a nuvem na sua ligação com a montanha faz parte do ser da montanha, então a montanha também está na nuvem, e portanto a montanha também vaga. Porque as coisas aqui só existem nessa relação, né? E o que eu acho muito interessante nesse texto do Han também, né, é que ele insiste nesse ponto de falar, olha, essa maneira de falar que a montanha flui no rio ela não é metafórica, porque a metáfora, a gente só fala, a gente só poderia falar de metáfora. Quando a gente fala de metáfora, a gente está supondo justamente que a gente está atribuindo metaforicamente uma propriedade a uma coisa, mas que ela não teria essa propriedade verdadeiramente, ela não teria essa característica literalmente, né? A gente só está usando isso para que a gente possa compreender algo a respeito dessa coisa. Então a gente pode falar que a montanha é imponente como um leão, mas com isso a gente não acha que a montanha é literalmente um leão, né? A gente entende que a gente está fazendo uma metáfora para, de alguma maneira, aproximar essas duas coisas que, ao mesmo tempo, a gente reconhece em algum nível que elas permanecem distintas entre si, né? Mas o Han tá falando, veja, aqui a fala não é metafórica. Falar de metáfora já supõe justamente essa visão substancialista do mundo, em que você tem duas coisas que são diferentes e separadas entre si, e, portanto, se você confere a característica de uma à outra, você só pode fazer isso de modo impróprio, né? Você só pode fazer isso metaforicamente. E não é isso que o Dogen está fazendo aqui. Ele está dizendo que literalmente a montanha flui no rio, né? Porque a partir do momento que a gente desfaz essas demarcações que separam uma coisa da outra, então aquilo que a gente está chamando de montanha não está separado do próprio rio. O rio faz parte do seu ser e, portanto, faz parte da montanha. E, portanto, a própria montanha flui sim nessa água do rio, né? E dessa maneira a gente acaba olhando para as coisas dessa perspectiva completamente interconectada, né? E justamente como o Han está falando aqui, na esfera do vazio, a montanha não permanece substancialmente em si. Antes, ela flui no rio, justamente.
né? Mas embaixo, continuando, o vazio deslimitador suspende toda oposição estática. Toda essa oposição que viria justamente dessa ideia de você querer separar cada coisa, cada ser, cada ente no seu canto, de acordo com as suas características supostamente essenciais, em que para ele ser o que ele é e que não dependeria da sua relação com outras coisas para poder se definir essas características essenciais, né? Não se parte dessa perspectiva aqui. O que a coisa é sempre o que ela é no conjunto das suas relações com todas as outras coisas. Então, não há essa possibilidade de você querer pegar aqui e que decidir que a coisa é só um determinado conjunto de características que supostamente a definiria independentemente e permitiria falar dela de forma separada das outras coisas. Não há essa possibilidade aqui, né? A gente sempre dessa perspectiva compreende as coisas na sua relação umas com as outras, né? É, E isso leva a essa perspectiva também que o Han apresenta aqui, de que nessa maneira de contemplar as coisas, também o próprio sujeito não pode se colocar como se ele fosse separado da paisagem que ele contempla, né? Ou das coisas que ele observa, de alguma forma. Porque isso ainda seria manter essa oposição substancial, né? Então, de um lado, você tem o sujeito que é caracterizado por ser o observador, por ser aquele que percebe, que representa, e que, portanto, é aquele que está vendo a paisagem naquele momento. E de outro lado, você tem a paisagem que existe independentemente do sujeito, mas o afeta, produzindo nele certas percepções dela própria. Mas o sujeito é sujeito independentemente da paisagem, a paisagem é paisagem independentemente do sujeito, né? Não é essa perspectiva que se está propondo aqui. Porque se a gente quer levar essa perspectiva da inter-relação, da codependência, da vacuidade, até as suas últimas consequências, né? A gente também não pode, então, achar que o sujeito que está observando essa paisagem, ele existe separado dessa paisagem. Antes, o processo aí é o processo de se tornar a própria paisagem, se tornar o próprio objeto que se contempla e submergir inteiramente nele, né? Deve-se observar a água tal como a água vê a água, nesse sentido de que justamente eu devo de tal maneira não me separar da coisa que eu observo, que eu que a minha experiência da coisa não é de um sujeito fora dela, independente dela, que avalia segundo os seus próprios critérios ou como se queira. Mas é da perspectiva de quem já participa fundamentalmente do ser da coisa que vê, porque também a própria coisa não existe fora de uma maneira independente, isolada, né? As duas coisas, o sujeito e o objeto se tornam um. E nisso eu me torno a própria paisagem observada, eu me torno aquilo mesmo que eu contemplo, eu reconheço como o meu ser não se separa dessa coisa, né? É, e daí vem inclusive essa ideia logo na sequência aí, né? O vazio é uma indiferença amigável, na qual aquele que vê é, ao mesmo tempo, o que é visto, né? O burro vê no poço e o poço no burro. O pássaro vê na flor e a flor vê no pássaro. Isso tudo é uma reunião no despertar, né? A uma criatura está presente em todas as presenças e todas as presenças aparecem em uma criatura, né? Isso é muito interessante, muito, muito bonito, né? É, Porque vejam, precisamente se não há essa separação entre sujeito e objeto, em última instância, mais uma vez, segundo esse princípio de levar as últimas consequências, essa ideia de interconexão, né? Então também não é apropriado dizer que apenas um dos polos vê o outro, né? É como se você tivesse um sujeito que observa a árvore, mas a árvore não observa o sujeito. É como se dessa gente perspectiva a gente pudesse dizer
os dois se tocam, e ao se tocarem, os dois se pertencem, os dois se fazem perceptíveis, os dois se fazem presentes um para o outro, né? Então, não é só o sujeito que sente o contato da coisa com ele, mas também a própria coisa sente o contato do sujeito com ela, né? E, portanto, também nesse sentido não deixa de ser o sujeito, né? É só nessa relação recíproca de se sentirem mutuamente que ambas as coisas são, né? E ambas as coisas estão presentes uma na outra, né? É, um, um outro exemplo que aparece em outro momento do texto, mas que é muito ilustrador dessa ideia de que uma criatura está presente em todas as presenças e todas as presenças aparecem em uma criatura, é uma metáfora. Bom, ali talvez a gente possa falar de metáfora ali, ou talvez seja melhor nem usar a palavra metáfora diante do que a gente falou, né? Mas digamos assim, é a imagem ou a ilustração que o Dogen traz de espelhos que espelham espelhos, né? Justamente, acho que é um exemplo bom para a gente pensar essa ideia. Se você coloca um espelho um diante do outro, os dois vão ficar se espelhando e um nada mais não vai ser mais nada além do espelhamento do outro, né? Um está contido no outro, um está presente no outro, um está, aliás, inclusive inteiramente presente um no outro, né? Tem algumas imagens um pouco mais bonitas, como por exemplo a ideia de que numa gota de orvalho você pode ver o brilho da lua, né? A lua se faz presente na gota de orvalho. Por meio das relações que as coisas têm umas com as outras, todas estão presentes umas nas outras. E, portanto, todas fazem parte do que constitui umas às outras, né? É, Isso justamente de uma forma ou de outra também aparece no finzinho desse trecho, né? Um ente espelha o todo em si e o todo mora num ente. Nada se recolhe em um para si isolado, né? Então a gente tem essa perspectiva de que, de uma forma ou de outra, é, tudo que existe, né, nunca, nunca existe apenas como um reflexo de si próprio, né, e nunca traz em si mesmo apenas aquilo que seria, de alguma maneira, suas características individuais que supostamente o separariam em relação a outras coisas, né? Porque tudo se relaciona com tudo, de alguma maneira, tudo está presente em tudo. Nada consegue manter o outro de fora de si mesmo, né? Mas antes, pelo contrário, é possível encontrar em tudo a presença de todas as outras coisas, né? É, Assim como num espelho a gente pode encontrar a presença das coisas que ele reflete, assim como no orvalho a gente encontra o reflexo da lua, assim como a lua, desculpa, assim como a montanha, é, porque ela está na paisagem ligada ao rio, ela de fato, em algum sentido, o rio também faz parte dela, o rio também se faz presente nela, o rio também a constitui, né? É, E, ao mesmo tempo, vejam, e isso que é interessante também, isso não quer dizer que, que nesse contexto tudo se torne uma espécie de massa amorfa, homogênea, né? Portanto, a gente tem em todo lugar sempre uma mesma coisa, né? Como se por causa de não haver separações rígidas, você só tivesse uma espécie de massa amorfa, como se todas as coisas fossem, digamos assim, a experiência de uma única cor, né? Porque esse é um outro exemplo que aparece em outro momento do texto, né? A gente pode pensar que essa experiência dessa inseparabilidade poderia ser uma experiência de homogeneização das coisas, dizer que tudo então é visto sob um mesmo prisma, sob uma mesma cor, né? Mas a contraposição que o Han coloca lá é muito interessante. Ele fala: olha, não, essa condição de se experimentar essa presença de todas as coisas em todas as outras coisas não é a experiência de uma monocromaticidade.
é a experiência da transparência, né? Essa afabilidade, que é esse meio que permite que todas as coisas sejam na sua interconexão, não é um meio homogêneo. Ele é, pelo contrário, essa transparência que permite que todas as coisas apareçam, com as suas qualidades específicas, mas só porque essas qualidades específicas não existem de maneira separada das outras coisas com que elas se relacionam, né? É como se a gente pudesse pegar aí a imagem da montanha que flui no rio, imaginar isso numa pintura, né? Não por acaso o Han, em outras passagens do texto, vai discutir muito a pintura Zen, que é uma pintura sem contornos definidos, em que a gente tem essa experiência, essa sensação das coisas estarem fluindo naturalmente uma na outra, sem terem limites muito definidos, elas meio que desaparecerem no horizonte, né? Mas de toda maneira, justamente se a gente pensar uma pintura com a montanha e o rio, sem que tenha contornos claros, é uma pintura que justamente é rica de detalhes vários, de uma pluralidade aí, né? Mas essa pluralidade não existe com demarcações rígidas, em que então a gente pode dizer de maneira rigorosa onde termina uma coisa e onde começa outra coisa. Ela só existe nessa interconexão, nessa passagem fluida entre essas múltiplas coisas, umas nas outras, né? Nesse contato delas umas com as outras, né? É... Bom, até aí tudo bem, mas talvez a gente possa se perguntar, afinal, no que essa visão de mundo zen, a partir dessa ideia de vazio, né? No que isso contribui para esse exercício espiritual da consciência cósmica? O que isso tem a ver com também até com a espécie de serenidade que essa experiência supostamente deveria trazer, né? Bom, primeiro, de uma forma ou de outra, claramente a questão do pertencimento a uma realidade que vai além da sua condição individual, se coloca aqui claramente, né? Essa ideia de que é para você pensar na sua própria existência como não sendo constituída pura e simplesmente por aquilo que te demarca enquanto indivíduo e que supostamente seria o que te define, o que te distingue das outras coisas. Mas entender que aquilo que você é como indivíduo só é possível em função da sua relação com todas as outras coisas e que, portanto, todas elas se fazem presentes em você, são parte do que você é, né? Agora, por outro lado, entender o que isso tem a ver com essa experiência de serenidade, se a gente quiser, né? Eu acho que a gente pode ver uma dica de como isso é possível, justamente nessa passagem aqui, né, em que o Han está falando, o vazio é uma indiferença amigável, né? Indiferença. O Han, no alemão, ele escreve a palavra em alemão com esse tracinho propositadamente, né? In tracinho differenz. E que nesse caso, felizmente, é um jogo de palavras que a gente consegue traduzir de maneira direta, né? Mas por que falar de indiferença com um tracinho aqui? O que tá por trás desse jogo de palavras? Ora, em tracinho diferença tem essa ideia de que se está na diferença, né? In de dentro e diferença, então se está dentro da diferença, em meio à diferença, né? Não se está num espaço fora, isolado, apartado da diferença, daquilo que é diferente de mim mesmo, no qual eu possa simplesmente ser por mim mesmo, independentemente das outras coisas, mas pelo contrário, se está lançado dentro desse espaço em que eu me relaciono com as coisas que são diferentes de mim mesmo, né? E ao mesmo tempo, nessa condição de relação com o que é diferente de mim mesmo, eu sou indiferente. Indiferente no sentido de não ser perturbado pelo fato de que eu, nesse contexto, só sou e só posso ser por meio da minha relação com tudo que é diferente de mim mesmo, né? Com tudo que se distingue do que eu sou individualmente, né? É, Eu acho que essa é um jogo de palavras bastante astuto aí, digamos, do Han, para captar essa ideia, né, de que aceitar, abraçar esse seu pertencimento
a uma realidade maior do que o que você é como indivíduo, porque você só pode ser o que é como indivíduo por meio da sua relação com todas as outras coisas, e portanto pelo fato de que todas essas outras coisas estão presentes em você, e o que você é, portanto, não é só o que você é como indivíduo. Aceitar isso desperta uma condição de indiferença amigável, porque você não mais fica buscando é, se afirmar na sua condição individual, isolada, fechada em si mesmo e, portanto, resistindo ao reconhecimento da sua relação com o outro, resistindo a uma experiência de diversidade, resistindo à experiência da diferença, né? Pelo contrário, você é capaz de acolher o mundo todo em si mesmo porque você reconhece que o mundo todo faz parte de quem você verdadeiramente é, né? E disso resulta uma situação de serenidade, de não ser perturbado justamente pelo fato de a sua vida ser constituída por esse contato com essa alteridade, com esse contato com essa diversidade, da qual você não pode escapar, né? E como você não e que geraria perturbação se a sua finalidade fosse justamente tentar se preservar na sua condição individual diante de qualquer elemento estranho que pudesse se fazer presente, né? Querer sustentar a perspectiva de que você pode se preservar como um indivíduo fechado, isolado em si mesmo, que pode definir a si mesmo independentemente da sua relação ao outro, né? Se é essa a perspectiva que você quer sustentar, então essa relação com o outro, com o diferente, vai te perturbar, vai te abalar e vai te gerar sofrimento. Agora, se você não quer sustentar essa perspectiva, se você não entende como um problema o fato de você ser fundamentalmente constituído pela sua relação com o outro, pela sua relação com o diverso, então você pode viver essa relação serenamente, né? Então, aqui justamente se oferece uma perspectiva muito interessante, muito rica, um caminho muito interessante para se compreender, cultivar para se fazer esse exercício da consciência cósmica, né, de se pensar a nós mesmos como parte de um todo que vai além da nossa condição individual, né? É, Bom, mas como uma primeira apresentação do texto, acho que era isso que eu queria dizer. Queria ver então o que que vocês acharam aí, né? O que que você achou, Aline? Se tem algum comentário sobre o texto, como isso dialogou com as suas experiências, fique à vontade. É, quando eu li o texto, mesmo sem ter tanta compreensão, sem ter a compreensão mesmo do texto direito, porque eu não tenho tanto conhecimento do autor e de Aham. tudo que eu poderia conhecer, né? Uhum. Mas apenas lendo já me gerou um bem-estar, já senti uma paz, assim. E você explicando, eu achei muito libertador, é, a gente se imaginar, não sei se é a palavra certa, mas em comunhão Sim, sim. com o cosmos, entendeu? Uhum. É uma coisa que gera uma paz instantânea, pelo menos para mim é uma, sabe? Sim, Poxa, eu não preciso ficar afirmando a minha essência ou ficar com medo de me perder ou de perder a minha essência, porque eu sou na relação com o outro, com aquele que me afeta, né? E isso não poderia ser mais verdadeiro, né? Ao sim, meu ver. sim. Então fez muito sentido. Que legal. E você associa isso com alguma experiência sua específica que você já tenha tido? Você consegue pensar em situações que você tenha se sentido de forma semelhante? Então, eu não sei se eu vou chegar na profundidade do que você está dizendo. Talvez uma coisa um pouco mais superficial, mas no sentido assim, não sei se esse exemplo vai se encaixar. Mas, Ah, por exemplo, eu sou uma quando eu me relaciono com o professor Lucas, eu sou sim, outra quando eu me relaciono com uma outra pessoa, e aí já teve até uma fala, sei lá, porque você está agindo assim, ou alguma coisa assim. Não, é assim que eu me sinto em relação com você, né? sim, Então, sim, tipo, sim, eu até me conheço, sei lá, nossa, pensei que eu não era capaz disso, ou pensei que eu não era capaz dessa fala, e agora eu tô falando, é isso, né?
Sim, Mas na relação com esse outro, eu sou essa Aline, né? Que não é a mesma Aline que está na relação com o outro. Ou é também, mas entende o que eu estou falando? sim, eu entendo. A Eu acho que gente é um ótimo exemplo. se mistura e se modifica mesmo, eu acho. Não, acho que esse é um ótimo exemplo para ilustrar essa ideia, né? De como a gente não é por si mesmo, a gente só é na relação, né? Que justamente não dá para definir quem é o Lucas ou quem é a Aline de uma maneira essencialista nesse sentido de dizer, ah. Nossa, o Lucas é super tímido em um determinado espaço, né? Então o Lucas é tímido, ele não gosta muito de falar. Mas na verdade, em outro espaço com outras pessoas, o Lucas pode ser extremamente extrovertido, falar muito, e as pessoas vão achar, nossa, como o Lucas é extrovertido, né? E em cada Olha uma das aqui, né? coisas, em cada um dos casos, você está querendo essencializar e se tratar como uma característica que define essa pessoa naquilo que ela seria fundamentalmente, né? E independentemente de qualquer contexto, quando ela só é isso em cada contexto específico, né? Por meio na relação que ela se encontra, né? Então, acho um exemplo muito apropriado, na verdade. E é até um cuidado, né, que a gente, às vezes, quando você tem uma criança pequena, e você está sendo um pai, uma mãe, ou sei lá, de alguma maneira você está ali com aquela criança e você acaba dizendo para a criança, você é, sei lá, você Sim, é raivoso, né? E sim, aí ali você sim. aprisiona aquela criança naquele, né? Naquela Naquela maneira, né? definição, naquele estigma, né? Exato. É, E uma pessoa tão importante falou aquilo para ela, ela vai acreditar. Então, é um cuidado bem, bem legal, né? Ela apenas está naquele momento, naquela circunstância, né? Daquela maneira. sim. E, e eu acho que nesse aspecto também é bem interessante você falar desse contexto de criança, porque isso até remete a um contexto educativo também, né? Em escolas, quando muitas vezes a gente pode acabar rotulando uma criança como se ela fosse a bagunceira, ou como se ela fosse a distraída, a quieta, a tímida, e muitas vezes isso depende de uma série de fatores, como as aulas, o tipo de a disciplina que interessa para ela ou não, ou a relação com o professor, a relação com os pais, a relação com o espaço que ela tá, o momento em que ela se encontra, às vezes ela fez mudou de um país, de outro país para esse país, e com isso isso afetou o comportamento dela de alguma maneira, né? Acho que nesse sentido tem uma série de fatores relevantes que dá para pensar, né? Até, É. aí até a gente pode viajar mais dizendo, né, que é tudo meio aprisionado, né? Porque precisa ser, para de certa maneira funcionar esse nosso sistema, mas a Aham. gente não respeita nem mesmo o relógio biológico de cada pessoa, né? Então, Exato, tipo, exato. o Lucas tem Aham. que funcionar muito bem de manhã e o Pedro também, e o outro também, e o outro também. Então, isso dificulta até mesmo, né? Isso já é Exato. diferente, não tá dizendo muito o que a gente está falando, tá saindo um pouquinho de lado, mas é por aí. Não, mas eu acho que de uma forma ou de outra dialoga com essa ideia de pensar que de pensar que, bom, tem uma série de fatores que você tem que levar em conta para entender quem a pessoa é naquele momento, que não depende de você supor que ela é essencialmente uma única coisa, porque o que ela é sempre depende dessa relação com o contexto como um todo, né? Inclusive com contexto com fatores biológicos, também não deixa de ser uma parte do que constitui a pessoa, né? Sim. É, e também acho interessante nesse sentido de o quanto isso tem a ver com essa perspectiva que aparece depois, que é ver as coisas tais como elas são ao mesmo tempo, né? É interessante o quanto esse olhar, que num certo sentido pode parecer relativista num primeiro momento, como se fosse só uma questão de dizer, não, então cada coisa então não tem verdade, porque cada coisa depende da relação, mas justamente não se trata disso, porque
esse relativismo justamente parte da ideia de que cada sujeito só vê as coisas da sua própria perspectiva individual e que essa perspectiva é divorciada das outras coisas. Então ele só vê a coisa pelo seu prisma. Não pode ver pela perspectiva do outro, porque ele está fundamentalmente separado do outro. E aqui o fato de que a gente não reconhece essa separação é que permite ver as coisas como elas são, né? Essa ideia do ser assim que aparece aí no texto, né? Que na verdade é um vinculado a um conceito budista aí da talidade, né? Talidade de tal, né? De a coisa tal como ela é. Então, a talidade no sentido de ver as coisas como elas são. Mas um ver as coisas como elas são que só é possível porque se reconhece que elas são na relação, né? É, E, e ni- Diga. e não são também, não sei, mas me parece que o budismo, né, tem bem claro o conceito de impermanência, né? Então, Sim, sim, é, sim. então tem a ver com isso, tipo, porque você falou, ver a coisa como a coisa é e que existe uma verdade, né? Então, assim, Uhum. existe uma verdade temporária, né? Uma verdade, Sim, assim, uma verdade eterna não existe, né? Seria uma verdade sempre temporária e sempre na relação, né? sim. Aquilo é sempre verdade naquele momento, naquele contexto, né? E pode Sim. deixar de ser verdade daqui a pouco. Sim, essa, acho que aí a gente vai para uma seara filosófica bastante complexa, né? Mas assim, mas eu concordo que de toda forma o que você está falando aqui ao falar de verdade não quer dizer assim de uma perspectiva absoluta em que você pudesse dizer justamente, essencialmente, o que cada coisa é, e isso se colocasse como uma verdade imutável sobre a coisa. A verdade aqui, dessa perspectiva budista, tem a ver com ver as coisas tal como elas aparecem. E é claro que elas sempre aparecem em fluxo, né? O próprio aparecimento é impermanente, né? Mas vê-las tais como elas aparecem, né? Nesse sentido, justamente, né, de ver. Tem uma certa ideia nesse contexto budista de você descontaminar a sua visão, né? Quando você purifica a sua visão, no sentido de não ficar querendo projetar nas coisas essências permanentes, imutáveis, que de alguma maneira definam o que ela é, conceitos que se sobrepõem à sua experiência das coisas. Aí você pode justamente experimentar simplesmente as coisas, né? E experimentá-las no fluxo que é característico dessa experiência, né? O que é É, bem difícil, né, Lucas? Você vê uma coisa como a extremamente. coisa é, sem você colocar a tua história naquilo, ou a tua expectativa, ou o teu julgamento e todo aquele, sei lá, conhecimento que você acha que tem a respeito daquilo. Então é bem difícil você ver a coisa como ela coisa realmente é, né? Extremamente, extremamente, né? É um exercício muito árduo aí, na verdade, essa perspectiva, né? Não por acaso, de fato, se propõe para se atingir esse tipo de percepção, práticas meditativas bastante rigorosas, digamos assim, né? Mas, ao mesmo tempo, eu acho que muitas vezes o que torna isso particularmente difícil é o quanto a gente já se convenceu de que nós somos sempre reféns da nossa própria perspectiva sobre as coisas, né? E o que a gente não percebe quando a gente faz isso é que a gente já está, digamos assim, reificando, a gente já está postulando de uma maneira muito radical e sem se questionar o quanto a gente tem boas razões para pensar isso, que nós e a nossa perspectiva existe de uma maneira, nós existimos de uma maneira completamente separada do mundo. A nossa perspectiva, de alguma maneira, é constituída de uma forma completamente independente dele, a partir da nossa posição individual como sujeitos, e, portanto, não tem como a gente poder ver as coisas como elas são, porque a gente sempre vê as coisas tal como nós as vemos, né? O problema é que, para falar dessa perspectiva, a gente já tem que assumir uma posição filosófica, ontológica, epistemológica, se a gente quiser, em que a gente pode dizer que, tipo, não, nós existimos como sujeitos separados e a nossa percepção não é constituída de nenhuma maneira pelas coisas como elas são,
porque tudo já é moldado necessariamente a partir da nossa perspectiva individual, né? Mas será que essa é uma perspectiva tão sustentável de fato, né? Será que é razoável pensar que uma perspectiva de um sujeito ela possa ser tão absoluta, incondicional e singular que ela possa moldar absolutamente tudo aquilo que ele percebe, tudo aquilo que ele pensa, tudo aquilo que ele sente, ou justamente porque ele é parte de uma realidade maior do que ele mesmo, da qual ele não tem controle e a qual ele não pode e sobre a qual ele não pode moldar simplesmente ao seu bel prazer o tipo de experiência que ele tem, o tipo de percepção que ele tem. Então ele nunca está simplesmente em contato apenas consigo mesmo, né? Eu não posso simplesmente falar que não é porque eu quero estar percebendo um elefante aqui no meu quarto que eu consigo perceber um elefante no meu quarto, né? Não importa o quanto eu queira acreditar que tem um elefante aqui no meu quarto, isso não vai fazer com que ele apareça magicamente aqui. Então, será que tudo depende verdadeiramente, tão inteiramente apenas desse meu poder como indivíduo de moldar a minha percepção? Ou será que justamente o que eu percebo, o que eu experimento, vai além daquilo que é, eu sou capaz de moldar a partir das minhas perspectivas e expectativas pessoais? E se eu tomar consciência disso, eu posso então refinar a minha percepção para, de alguma maneira, ter uma outra espécie de contato com as coisas, né? Que não seria, e eu acho que nesse sentido foi interessante o que você falou também. Não acho que, por outro lado, seria uma perspectiva de uma verdade absoluta que não dependesse de nenhuma maneira da perspectiva do sujeito, né? Aí isso pareceria justamente muito estranho, porque veja, né, não posso dizer que a minha percepção da minha caneca azul aqui, isso corresponde, eu ver isso tal como é, quer dizer então que é uma verdade absoluta que a caneca é azul e assim por diante. Não se trata disso. Acho que por isso que é tão rica essa ideia da talidade no sentido de ver as coisas tal como elas aparecem. Não é a questão de pensar o que a coisa é absolutamente, independentemente do modo específico com que ela aparece para você, mas saber a- a- olhar com pureza para sua experiência para poder captar a forma com que ela de fato aparece para você, em contraposição a como você talvez gostaria que ela aparecesse, ou ao que você projeta sobre essa aparição dela. Entende? Fez sentido isso? Hum, fez, mas eu ainda estou tentando colocar isso mais concretamente É, na prática, num exemplo. mas acho que tem um exemplo, acho que tem uma série de exemplos tranquilos que a gente poderia dizer, né? Então, sei lá, vamos pensar assim que você não queria que tivesse chovendo, né? E aí você fala, poxa, espero mesmo que não chova hoje de jeito nenhum, eu tô fora de casa, vai, vai molhar as roupas que eu deixei penduradas no varal e tal. Só que aí você ouve um trovão. E aí você continua falando, não, mas isso não deve ser um trovão, isso aqui deve ter sido alguma coisa na televisão de alguém. Aí cai uma gota de água no seu ombro. Você fala: ah, não, mas isso aqui não deve ser de chuva, deve ser porque um ar-condicionado pingou a gota de um ar-condicionado aqui perto que eu não vi que tem aqui, mas tem um ar-condicionado. Aí começa a despencar a chuva e você continua, né, levando a um exemplo absurdo, mas falar, não, não, eu tô alucinando porque me preocupei demais com essa questão do varal e na verdade eu tô pensando que tá chovendo, mas na verdade não tá chovendo, né? Tá tudo bem. Tudo isso são maneiras diferentes de tentar é, recusar o que está aparecendo para você tal como está aparecendo, percebe? E- É, E não quer Mas dizer, e não quer dizer então
a sua percepção da chuva é absoluta, no sentido que todo mundo vai sentir a chuva caindo da mesma maneira na pele, vai ver do mesmo jeito, mas tem algo da realidade que está aparecendo para você por meio da sua perspectiva que você não está aceitando tal como aparece, né? Então, no caso da chuva, né? Aham, No caso, ela tá chovendo mesmo e tá todo mundo vendo que realmente está sim, chovendo, fica até difícil eu negar sim, que está chovendo, né? uhum, Será que se encaixaria sei lá, numa coisa assim, sutil? Por exemplo, sei lá, é, uma pessoa que acha que uma outra pessoa gosta dela, mas no caso, tá todo mundo vendo aham, que essa pessoa a trata mal, essa pessoa não gosta sim, dela. sim, E aí ela tenta ler todos os comportamentos daquela pessoa como se, não, não, sim. mas é que, entende o que eu estou dizendo? Entendo, mas eu acho que de muitas maneiras a gente poderia dizer que se aplica, que poderia se aplicar a esse exemplo também, né? Porque veja, porque a questão é essa, e isso de fato é um pressuposto budista de muitas maneiras. A gente poderia questionar, mas acho que tem uma perspectiva interessante que também pode ser extraída disso, né? Que é essa ideia de que, veja, é, tem algo da experiência que se coloca diretamente para nós, né? E aí a questão é se você aceita essa experiência tal como ela chega diretamente para você, e o que que isso te levaria a pensar se você tentasse aceitar a maneira com que ela chega diretamente para você, ou quantas camadas de projeção você está jogando sobre isso que está aparecendo diretamente e distorcendo isso que aparece diretamente, para satisfazer, para buscar satisfazer algum desejo seu, né? Eu acho que isso pode se encaixar bem nesse exemplo, porque, por exemplo, a pessoa pode falar na cara dela, falar, "Ah, eu não gosto de você, né? E aí a pessoa pode confabular maneiras delirantes de que não, ela tá só brincando, esse é o jeito dela, ela fala isso pra todo mundo. Entende o que eu quero dizer? Sim, sim, É, sim. e é interessante, de fato é um problema filosófico aí de uma forma ou de outra, né? Porque tem contextos em que isso poderia muito bem ser verdade, né? Que a pessoa podia de fato estar falando aquilo porque ela está brincando, ou porque ela está estressada, ou porque ela fala aquilo para todo mundo. Mas tem contextos em que isso é verdade, e tem contextos em que isso não é. Como que você vai saber? A resposta aqui, de uma perspectiva, digamos assim, pelo menos a leitura que eu faria dessa perspectiva budista nesse contexto, seria dizer: a resposta você só vai encontrar a experiência direta que você tem daquilo, naquilo que é ver o que que a experiência mostra efetivamente nesse contexto para você, né? Não só o que você está confabulando, mas o que você experimenta diretamente, né? Se vem da Então, experiência. Porque percebe não? que não é fácil, né? Não, fácil certamente não é, de forma alguma. Mas nesse exemplo, por exemplo, né? Da pessoa que não gosta, você poderia falar, a pessoa pode falar, ah, mas ela fala isso pra todo mundo. Mas aí você pode perguntar, fala mesmo? Cadê? Onde que você viu na sua experiência isso? Né? Vamos ver se a experiência mostra de fato isso, que ela fala isso pra todo mundo. Ah, não, hoje ela tava num dia estressante. Tava mesmo? A experiência mostra isso. Vamos ver se a gente tem acesso a essa experiência de tal maneira que a gente possa saber que ela tava num dia estressante. Talvez ela estivesse tendo um dia ótimo que piorou quando ela te viu, né? É, Entende? É nesse sentido que eu tô falando de consultar a experiência, né? Para todas essas interpretações que a gente coloca, a gente pode se remeter de novo à experiência para se perguntar o quanto elas se sustentam, né? Uhum. É, e essa perspectiva parte de um pressuposto que filosoficamente certamente pode ser questionado, criticado em muitos níveis, mas ainda assim, para mim, eu acho que tem uma certa pertinência, que tem um nível de experiência que nós temos das coisas, que
pelo menos no momento da experiência que nós temos, é direto, né? Nos coloca, aparece diretamente para nós de uma determinada forma, e a forma com que aparece diretamente para nós não depende simplesmente da nossa vontade de como a gente gostaria que ela aparecesse, né? E aí se trata do esforço de ser capaz simplesmente de observar a forma com que a coisa apareceu imediatamente naquele momento. E deixar que, e aprendê-la, né, da forma com que ela aparece, né? Fez sentido? Sim, fez. E também eu não consigo parar de pensar que a montanha realmente, voltando no texto um pouco, Sim, mas de alguma forma a montanha, a gente sabe que ela, além de estar fluindo com o rio ali embaixo, mas ela também está fluindo por cima porque demora, mas a montanha muda de lugar, né? A perfeito, montanha vai mudando de lugar. perfeito. Então, tudo É, está sempre fluindo mesmo. sim, perfeito, né? Também essa ideia de que mesmo esse recorte específico de rocha, digamos assim, que é a montanha, ele também está se movendo, né? Não só a montanha enquanto a continuidade do rio, a montanha enquanto a continuidade das nuvens, mas a própria rocha ali está se movendo, né? É, E, mas percebe? E aí é justamente nesse sentido, eu acho que essa ideia de poder de poder ver as coisas como elas são aqui tem mais a ver com esse exercício de você não ficar tentando mudar aquilo que de você de fato experimentou, sabe? Aquilo que você de fato vê, aquilo que você de fato sentiu num determinado contexto. Não ficar tentando maquiar, entende? Essa fala é É, bem importante, como assim, vida, sabe? Para a gente colocar na sim, prática. Não sim, ficar tentando mudar aquilo que você percebeu, que é uma exatamente. tentação, né? Que a gente tem muitas Não, que a vezes. gente faz constantemente, a hora toda. Nós estamos sempre fazendo isso sobre as coisas mais diversas. A gente não quer aceitar que a coisa apareceu pra gente do jeito que apareceu e a gente fica tentando Maquiar, maquiar, modificar, né? moldar, nos convencer do contrário. A gente quer, e mais do que isso, a gente quer mudar o que a gente sente, né? Também, É, sempre. no sentido de tipo, nossa, pô, aquela pessoa falou isso, eu não gostei. Você fica lá, não, na verdade não me incomodou tanto assim, não, não foi uma coisa tão ruim. Isso É, remete à aula passada, né? Que a gente estava sim, falando sim, disso um pouco. E também sim. tô me lembrando de um filme recente, relativamente recente, não sei se você assistiu, Pobres Criaturas. Não, ainda não assisti, mas esse, Assiste, é muito legal. legal. Mais um pra... um livro muito bom, um livro não, um filme muito bom que eu vi recentemente, embora eu ache que, bom, tem a ver com as duas coisas, na verdade, né? Já viu aquele Dias Perfeitos, do Kim Wenders? Não, não vi. Vale muito a pena, porque de muitas maneiras é o dia a dia de um cara que trabalha como limpador de banheiros públicos em Tóquio e o tipo de vida que ele leva, que é essa vida realmente assim, para mim, poderia se pensar que ele é a figura do sujeito da afabilidade que o Han tá falando aqui, né? Porque ele leva a vida dele de uma forma simples e buscando apreciar cada momento e tendo atenção a cada instante. E aí ele vai às vezes para o parque e fica observando as árvores, em determinados momentos tira fotos delas para guardar numa coleção que ele monta, como registros assim. É uma espécie de vida, de entrega mesmo a um certo modo de vida, de simplesmente abraçar as coisas tal como elas vêm, né? Tem até um momento que ele está conversando com uma sobrinha dele que vai visitá-lo e fala para ele: ah, a gente podia fazer isso da próxima vez, né? A gente podia fazer isso. Ele fala: não, da próxima vez. E ela fala: mas quando é a próxima vez? Ele fala: próxima vez é a próxima vez, agora é agora.
que sempre fala as coisas de maneira bem sucinta, né? E aí depois eles vão repetindo, eles vão andando de bicicleta repetindo essa frase, né? Próxima vez é próxima vez, agora é agora, né? É muito bonito, vale muito a pena, assim. Ai, vou, É, vou assistir. Vou assistir, sim. Muito é, legal. é- Não, o que que Diga. você ia falar? Não, eu sei Pode dizer falar. que é maravilhoso e ao mesmo tempo também tem. Não é que o. E é isso, e o filme tem momentos tristes também, sabe? E aí acho que isso se encaixa mais com aquilo que a gente estava falando antes, mas nesses momentos não é como se ele entrasse em negação do que ele tá sentindo, e não apenas momentos tristes, momentos em que inclusive ele fica puto da vida, ele fica fulo, né? É, mas não é como se ele aí tentasse negar, tentasse se fazer, né? Não, isso não é tão ruim assim, ou tá tudo bem. Não, ele sente profundamente tudo aquilo que ele sente, né? E acho que tem a ver também tanto com o que a gente está falando hoje, como com o que a gente estava falando no último É, encontro mesmo. e isso só com- explicando aqui por que que eu citei o Aham, outro filme, é porque também, de alguma maneira, ela, né, também começa a realmente sentir, perceber as coisas. Então, é bem legal. legal. Mas um outro filme que eu assisti há muito tempo, eu não vou lembrar agora o nome, mas também é japonês, porque os japoneses parece que têm um certo preconceito, ou tinham naquela época, com quem arrumava os mortos, ou Aham, quem, sabe, arruma um morto pro enterro, alguma pro, coisa nesse sentido, né? aham, aham, E então uma menina, ela acaba gostando de um cara e esse cara trabalha nesse trabalho, ele esconde o trabalho, porque é um trabalho, vai, meio que vergonhoso. uhum, Só que aí ela vai entendendo a beleza do trabalho, a preocupação com o que ele fazia, com tudo. Então, assim, é, esse cuidado mesmo, né? E o japonês ensina muito isso pra gente, né? uhum, De estar ali, de viver aquilo, tem a ver. sim. Não, muito legal. Qual que é o nome desse outro filme, você sabe? Não, eu posso pesquisar. Ah, se Se eu você encontrar, conseguir eu ponho achar aqui para depois, você. Tá, legal. eu ponho para você. E bom, na verdade, acho que inclusive, acho que dá para aproveitar esse finzinho do nosso encontro para mostrar isso, porque sempre que eu falo dessa perspectiva do Hans sobre a filosofia do Zen budismo, eu acho que tem um jogo que é quase como se fosse a ilustração perfeita do que seria o mundo do Zen budismo da perspectiva do Han, né? E aí eu acho que eu vou mostrar aqui rapidamente. Deixa eu primeiro abrir o jogo. Deixa eu compartilhar aqui. Tá conseguindo ver? Proteus, estou. Tá vendo? Tá ouvindo também? Estou ouvindo. Legal. Vamos lá. Então, o jogo se chama Proteus. Ele é um jogo muito interessante de muitas maneiras, assim. Começa com você abrindo os olhos, e aí você tá na beira de uma ilha que a cada jogo ela é gerada novamente, gerada aleatoriamente, né, pelo programa do jogo. Mas esse é um jogo em que, na verdade, diferentemente do que muitas pessoas estão acostumadas com a ideia de jogo, né, não tem nenhum objetivo específico a cumprir. Não tem nem sequer ninguém para conversar ou uma história específica a ser contada. É um jogo sobre simplesmente explorar a ilha que você descobre aí e observar as coisas acontecendo, né? Acho que você tinha mencionado esse jogo no outro curso, é, mas eu não sou muito boa de jogo, eu não entendi muito bem como que eu fazia para explorar a ilha.
Não tem muita Ah, experiência com jogos. não, mas para explorar é simples. Você só usa comandos, os comandos do teclado mesmo para andar para frente, para trás e o mouse Ah, para entendi. olhar, né? É simplesmente isso. E aí, justamente, e é interessante as coisas que você pode encontrar aqui, por exemplo, como se fosse uma árvore de cerejeira com as pétalas caindo. Ali tá chovendo, né? Então você pode ir pra onde tá a chuva. Ah, E do ponto de vista estético, uma coisa bastante interessante do jogo justamente é essa arte que não tem bordas fortes os objetos, né? É justamente essa arte em que as coisas meio que elas se misturam mesmo, né? Não tem contornos uma bem divisão. definidos, né? Uma divisão, assim, isso acaba se alinhando muito bem com essa perspectiva do filosofia do Zen budismo, né? Às vezes você acha, por exemplo, uma lápide aqui, acabei entrando num lugar com bastante chuva. Às vezes você encontra animais, ó, aqui. Ah, E conforme você vai andando no jogo, é... Nossa, isso aqui acho que eu nunca tinha visto. Que é isso? uma Nossa, isso aqui casa? é novo. Achei. Tem uma espécie de obelisco. Deixa eu ver o que acontece se entra nele. Que curioso. Isso daqui é novo. Acho que você vai ser transportado para outro lugar. Cadê? Não? Onde? É, ó. Ah, você consegue achar uma passagem para outro lugar aqui. Peraí. Olha só. E aí, justamente conforme o dia vai passando, o sol vai descendo no horizonte, vai ficando mais escuro. E justamente você não tem mais nada a fazer no jogo a não ser ver as coisas e simplesmente se concentrar em experimentá-las tais como elas aparecem, justamente. Muito gostoso, né? Sim, eu posso parar aqui e ver o sol se pondo. E veja, uma coisa interessante desse jogo também, que se encaixa com o que a gente conversou, é que ele só é nessa perspectiva de primeira pessoa, né? E portanto, você nunca aparece na paisagem. Você é como se você só fosse a paisagem mesmo, né? Sim. Por essas estrelas começam a surgir. E a lua surge também no horizonte. Às vezes tem uns lugares misteriosos como esses que
Você entra, cadê? Começa a tocar uma musiquinha. Acho que desapareceu. Ah, aqui, ó. Também brinca um pouco com essa coisa do mistério, porque às vezes você acha lugares com certas características. O barulho dos animais. É, agora à noite mudou o barulho, né? É, você pode ouvir os grilos, pode ouvir uns piados assim, de alguma coisa como coruja. Ó, pássaro passando. Vou subir aqui, olhar para o horizonte. Ah, o pássaro passando de novo, a coruja. Então, e aí quando você sai, você aperta ESC e você fecha os olhos, né? É muito legal. Ah, que legal. É. Então, eu na verdade acho esse jogo um excelente exercício por si só, né? Eu acho que tem certos jogos, eu também devo falar isso em outros encontros, que eles são basicamente ferramentas contemplativas, assim. Eles ajudam você a ficar num estado é, de contemplação mesmo, de estar ali desfrutando de uma experiência em que a ênfase está no observar as coisas como elas são, né? E esse jogo é um ótimo exemplo disso, é algo que já me ajudou a lidar com alguns momentos estressantes da minha vida. Eu confesso que em mais de uma ocasião, quando eu estava muito desgastado com alguma coisa, eu peguei, entrei no jogo por uns 20 minutos para conseguir um mínimo de tranquilidade, assim, né? É uma maneira interessante de cultivar esse tipo de experiência também. É bom a gente ter, né, essas ferramentas. Eu vou. Como que faz? Tem que baixar esse jogo? Então, você consegue ele por diferentes plataformas, né? Eu tenho ele numa plataforma de jogos de computador que se chama Steam, que é uma plataforma em que Ah, você pode tá. comprar e administrar jogos, né? Ah, entendi. Só que também tem ele disponível em uma outra plataforma que se chama GOG, que ali você consegue comprar e baixar o jogo sem precisar ter nenhuma plataforma instalada para jogar, né? É, Eu vou depois lá no grupo, eu mando os dois links para Ah, baixar. legal. Aí você pode ver o que você achar melhor, se tiver alguma dúvida de como usar. É que o em ambos de toda maneira você teria que criar um cadastro, né, esse tipo de coisa. Uhum. Ah, não, se bem que o Proteus, pelo que eu tô vendo, não tem no GOG, só tem no Steam mesmo. Então teria que ser no Ah, Steam. tá. Mas em ambos você tem que criar um cadastro, fazer sua conta. No caso do Steam, você vai ter que baixar o aplicativo para poder administrar os jogos, mas não é nada muito complicado, nem muito difícil, e nem que toma muito espaço do computador, não. Ah, Depois eu mando lá no grupo bom, também. tá joia. Tá bom? Vou olhar. Cadê? Aliás, vale até a pena. Eu vou até colocar o trailer dele aqui também, que é bem interessante. Tava abrindo a página do Steam, aí apareceu justamente isso, né? O trailer dele. Tá conseguindo ver? Estou, estou. Peraí, deixa. Porque, olha, a frase no início é muito interessante, né? In every walk with nature, one receives far more than he seeks.
que dá para ver esses fenômenos também. Legal, né? Muito legal. Não, e essa frase no início realmente pega, assim, acho que é bem a moral do jogo, assim. O que é essa experiência de estar em meio à natureza aí, que também tem muito a ver com essa perspectiva do Han sobre o Zen e em outros momentos da obra dele, quando ele inclusive vai focar mais nessa proposta da gente se reconectar com a natureza, né? Como aquilo que nos doa vida, doa sentido às nossas vidas também, assim por diante. E é, até mesmo a ciência já está mostrando que é meio que praticamente fundamental, né? Que a gente não tem acesso Pois e por isso é, a gente acaba adoecendo, né? Mas pois é, acredito muito que o contato com a natureza, a mim, por exemplo, me cura inúmeras vezes. pois é. Faz toda a diferença. E ao mesmo tempo eu acho isso muito rico, porque para mim também tem uma questão aí dos usos que a gente faz das nossas tecnologias, né? Porque veja, é um jogo de computador, mas que ao mesmo tempo, de alguma maneira, é, reproduz um pouco para nós essa sensação de estar em meio à natureza, né? O que para mim não tem nada de contraditório ou de paradoxal aí, se a gente pensa que tudo é natureza, né? Tudo, tudo que nós produzimos, inclusive, não deixa de ser parte da natureza. Então, em tudo que a gente faz, ainda há o potencial de resgatar essa conexão de alguma forma, né? Sim, e mesmo porque às vezes a gente pensa que esse contato com a natureza tem que ser com a floresta ou com a árvore mesmo de verdade, mas muitos estudos já provaram que você consegue melhorar apenas, de repente, vendo uma foto de uma árvore. Sim, sim, Então, com certeza o jogo faz sentido, entendeu? sim. Ele É, simula que você está naquele ambiente, sim. né? Porque justamente não é, a questão não é só sobre a árvore literal ou não, né? Acho que é justamente sobre uma certa forma de relação, né? Em que disposição a gente é colocado quando a gente entra em contato com uma certa maneira das coisas aparecerem. Que talvez também tenha até a ver aí, inclusive, com toda essa perspectiva de você poder ter uma certa diversidade ali de estímulos, de percepções, e que ao mesmo tempo não é uma diversidade agressiva, né? Ela te dá essa sensação de plenitude, né? E de pertencimento E de também, pertencimento, né? sim, sim, com certeza. Que às Legal. vezes a gente se sente meio separado, né? Em outras Sim, realidades. exatamente. E esse é o grande tema nesse caso, né? Inclusive do encontro de hoje. Como cultivar uma perspectiva em que a gente não se conceba a hora toda nessa separação, né? Reconheça o quanto a gente, na verdade, só é, porque nós estamos conectados a tudo que nos envolve, né? Mas você vê como isso pode ser grande, né, Lucas? Eu sei que está acabando o nosso tempo, mas só uma Aham, observação. claro. É óbvio, eu sei que você sabe disso, mas como isso pode ser grande, muda tudo, né? Se de repente mais pessoas conseguissem ter um pouquinho disso, Sim, com sim, certeza mudaria tudo, né? Que sim, a gente vive, viveu recentemente e sim. vive ainda agora. É, mas aí justamente também entra uma outra discussão que é justamente para que isso possa acontecer também, não depende de um indivíduo ou de um conjunto de indivíduos específico, né? É só a partir do momento que a gente entender que essas coisas só acontecem, essas mudanças só acontecem quando a gente trata elas como questões coletivas que precisam de soluções coletivas que a gente pode pensar, né? Não dá para achar que a gente
propondo maneiras de nós individualmente melhorarmos, embora isso seja muito importante, de certa maneira também seja o que a gente está fazendo aqui, né? Não dá para achar que isso seja o suficiente para que o nosso ambiente mude. Para que o nosso ambiente mude, nós temos que mudar como sociedade. Para a gente mudar como sociedade, a gente tem que mudar coletivamente as características que determinam a nossa sociedade como coletivo. Seja de lei, seja de economia, seja de como a gente pensa o trabalho e assim por diante, né? Isso é realmente uma questão de transformação coletiva, né? Talvez demore um pouquinho, né, Lucas? Ah, não, muito, talvez nem aconteça. Isso é a grande questão, né? Infelizmente, né? Infelizmente, muito É, infelizmente. mas a questão é pelo que a gente se orienta na nossa vida, né? Acho que essa é a questão também. É, É, buscando talvez esse coletivo na medida que é possível, né? verdade. Mas então, acho que para o nosso encontro de hoje é isso. Muito É, bom, Lucas, muito bom. ah, que bom, Aline. Muito feliz que tenha gostado. Semana que vem a gente continua, aí eu já devo ver de pegar um outro texto, sair aí do Filosofia do Zen Budismo, porque eu queria pegar, porque tem essas duas. Pegá-lo a partir da perspectiva desses dois exercícios, né? Da atenção ao presente e da consciência cósmica. Mas a partir da semana que vem eu devo ver de já pegar um outro texto aí, embora também sempre coisas curtinhas que a gente possa ler durante o próprio encontro e discutir com calma. Tá bom? Beleza, aguardo ansiosamente. Legal. Obrigadão, Aline. Tchau, tchau. Até, Lucas, obrigada. Tchau, tchau.